E aí, minhas estrelas, como é que vocês estão? Hoje, mais uma vez, eu venho falar de um livro da C.J. Tudor, mais em específico, o livro A Tormenta. Se eu não me engano, foi lançado em 2023 ou 2024. Enfim. É um livro em que nós somos apresentados a 3 personagens principais, que um é a Hannah, outro é o Carter e a Meg. Eles estão em realidades totalmente diferentes, mas há algo em comum entre eles, que é uma realidade pós-apocalíptica causada por um vírus mortal. Só que assim, não é a única coisa que unem eles é essa realidade. Tem mais coisas, mas aí a gente vai estar discutindo durante o vídeo. E aqui, só para deixar registrado, a escrita do livro ela não é de forma comum como se espera, porque cada capítulo do livro é um personagem. Então, capítulo 1, Hannah, capítulo 2, Meg, capítulo 3, Carter, capítulo 4, Hannah, e daí fica nesse ciclo. Só mais lá pro final que eles acabam repetindo algumas vezes, mas é bem específico o momento. Se você não leu e não quer levar spoilers, pode pular aí. Eu vou deixar os minutos bem certinho de quando não tô mais falando de spoilers, para ver a minha opinião final. Mas se você não tem problema ou já leu o livro, fica aqui, vamos discutir sobre e vamos arrasar. A maneira que eu vou contar a história desse livro é seguindo a ordem que foi proposta pela primeira vez dos personagens. Então vou começar pela Hannah, Meg e Carter. A Hannah foi, de longe, a melhor história de todas, na minha opinião. Porque é lá onde que nós vamos ter o contato com o que está acontecendo e eu acho que começa os primeiros grandes plot twists de tudo. A história ela vai acontecer já em um acidente de ônibus. Somos colocados nessa realidade. E posteriormente nós descobrimos que as pessoas lá dentro eram estudantes da Universidade Invicta que estavam indo para um recanto, não é retiro, mas tipo uma quarentena, que era um lugar isolado onde que o vírus ainda não tinha chegado. E aí no trajeto acabaram sofrendo um acidente. Somado a isso, tem uma tempestade gigantesca chegando. E mais uma coisa que aumenta toda a tensão é descobrir que tem 2 pessoas infectadas dentro do ônibus acidentado. E que eles não conseguem fugir de jeito nenhum. Detalhe importante. O infectado, um dos infectados era um garoto que, durante o acidente, e a outra era a Hannah, nossa personagem principal. Então era questão de tempo para ela ter os primeiros sintomas e depois ou ter um fim terrível e virar tipo um zumbi ou sei mesmo. Eram essas 2 opções. Eu acho meio auge que é uma coisa meio da C.J. Tudor, tá? Mas nesse livro acontece toda hora que um capítulo ele vai assim acontecer uma coisa mirabolante. Meu Deus, descobrimos que temos uma bomba aqui, vamos resolver esse problema, só que no próximo capítulo vai ter outro. É o que acontece nesse caso, porque descobre que tem uma bomba, realmente. Aí eles vão pra resolver, eles quase resolvem, não conseguem, acaba o capítulo, vai pro próximo depois. Eu gosto também disso, do capítulo que ele vai, parece, se renovando cada vez mais. E aí vai acontecendo várias coisas. Tem mais pessoas que se botam em risco para desarmar essa bomba que eu comentei. E na tentativa de fuga, eles tentam fazer um buraco na neve para passar. Só que não dá certo. Aí a última solução foi sair pelo vaso do banheiro do ônibus. Eles tiram assim, pum, e passam lá pelo meio. É babado. Tem muita coisa que acontece nessa história que, inclusive, no meio de todo o caos, uma mulher pariu lá no meio. Ela tem um bebê, aí o irmão dela que tava junto fica com o bebê, que ele sobrevive e ela não, coitada. E aí tá indo de lá pra cá, passando pelo buraco do vaso com a criança, fugindo de gente. Como eu falei já, esse livro ele não se contenta de criar um problema, resolver e ponto final. Ele cria um problema, resolve e aí cria um maior ainda. Porque se não fosse suficiente ele estar lá, no meio do nada, em um ônibus que não tinha nem, que mal tinha como escapar,
Chegou o povo do departamento pra acabar com a raça deles também, que não queriam ninguém vivo. Chegaram lá, começaram a perseguir os coitados dos adolescentes. E aí, no fim das contas, assim, eles fugiram lá do departamento também. Chegaram numa cabana em 4, que era a Hannah, o Daniel, que é o tio da criança que nasceu, uma outra guria qualquer lá e mais um cara que tava como um agente infiltrado lá do departamento. Aí no fim o agente infiltrado e a outra guria qualquer também. E só sobra Hannah, a bebê e Daniel. Triste fim, mas piora, tá? Porque o pessoal do departamento encontra a cabana onde eles estão e vão lá, né, pra acabar o serviço que eles começaram. Inclusive, no meio do povo do departamento tem o pai da Hannah, que trabalha pra eles e que é ele que finaliza a coitada. Pois é, o pai finalizou a própria filha. Foi um momento bem marcante, tá? É um diálogo bem emocionante, eles falando bem fofinhos juntos. A Hannah pede pra deixar o Daniel e a bebê vivos. E aí o pai aceita essa proposta, só que ele acaba finalizando a garota. Sem mais nem menos, por conta que ela estava infectada, que o cara ele era formado em alguma coisa que envolvia a infectologia, e aí ele era assim, se infectou, tem que sair, não pode ficar em sociedade. Foi isso, é assim que termina, infelizmente, a história da Hannah. Me deu bastante, porque eu gostei muito de ler. Toda a história dela é emocionante, sim. É emocionante, é legal, é divertido. Só que tudo tem que acabar, né? Infelizmente dela acabou assim. E aí, vamos para a segunda história, que é a da Meg. Dentre todas, a que menos me chamou a atenção, não gostei muito. O ponto positivo que eu tenho para falar dessa história é como eles criam um ambiente bem claustrofóbico e fazem a gente imergir nesse ambiente. Porque um grupo de pessoas ficou preso em um teleférico, inclusa a Meg. E lá, tipo, logo quando eles acordam assim do baque, tem uma pessoa que se foi. E aí essa pessoa que se foi, ninguém sabe quem fez aquilo, como aquele corpo foi parar lá. Só desconfiam. E aí é uma desconfiança um do outro, daí eles começam a se atacar. Tem uns personagens bem pouco interessante. De principal mesmo tem a Meg e o Cian, que nós temos uma contextualização maior de como é a sociedade pós-vírus e como todo mundo lida com tudo. Além disso, temos os backgrounds de diversos personagens que estão lá presentes, mas como eu disse, nenhum muito relevante. O único que importa mais é o Cian e a Meg mesmo. De resto, é só lá pra preencher cena. E no fim, a Meg e o Cian são os únicos personagens que conseguem sair do teleférico. Eles usam o cabo dele pra ir escalando. Tem que ter força, sim, tá? Precisa de muita força pra chegar até lá. Mas os dois conseguem. Daí eles chegam numa estação e lá tem muitas revelações dos personagens. E a maior delas é que o Cian é a mesma pessoa que o Daniel da história da Hannah. Que gag. Muito gag quando descobri, porque eu não esperava. Tipo, tem uns detalhezinhos que a CJ solta que dá pra tu pegar. Mas que não é fácil, tá? Tu tem que estar atentíssima pra perceber que são a mesma pessoa. Porque se cria um ambiente pra parecer que todos estão na mesma linha do tempo, tipo, no mesmo dia. E aí, no final do dia, eles acabam se desentendendo e o Cian desvive a Meg, que pra mim não é surpresa, porque ela falava que queria o tempo todo. Lá no teleférico era hora sim, hora não. Ai, eu quero me ir, ai, eu quero viver, ai, eu quero me ir, ai, eu quero viver. Era só assim. É uma personagem chata. E aí, é assim que finaliza a história dela também. Se foi, ela encontrou lá a filha dela que tanto queria. E deu um ponto final na história. Pra mim foi tarde, porque não gosto muito. Me emocionei? Sim. Gostei? Jamais. E por fim temos o Carter, que só não é o melhor porque existe a história da Hannah, mas ele é muito interessante, velho.
Porque é lá que nós somos apresentados de fato a como a sociedade corroeu pelo vírus e pela ganância das pessoas. É lá que é o contexto geral, é onde nós temos personagens complexos, com segredos, histórias e cada um com o seu motivo. Então, é uma história interessante. Além disso, é onde nós temos o grande plot twist descobrindo que o real protagonista é o Carter. Porque lá na história da Hannah ele era o Daniel, depois ele passou a ser o Sim e agora ele é o Carter. Então é um plot twist babadeiro, tá? E o motivo dele ter chegado até onde ele chegou, lá naquele recanto, é porque ele estava movido pela vingança por conta da irmã falecida dele e que ele queria encontrar lá o pai da Hannah porque haviam boatos que ele estava lá naquele local, só que no fim ele não estava. Muita coisa acontece também, tiro pra tudo quanto é lado, todo mundo desvive, inclusive o Carter, que ele acaba descobrindo que tá infectado porque ele tinha um cachorrinho. E aí o cachorrinho ia comer os corpos das pessoas infectadas e depois lambia a cara do Carter e daí passou o vírus pra ele. E é assim que acaba a história dele e a história do livro também. E é assim, velho. Eu fui enganadíssimo. Enganado total. Nossa, eu fiquei com ódio depois, quando eu descobri tudo, porque eu queria ter percebido antes do que se tratava. Mas aquela tempestade que a CJ descreve fez muito me acreditar que era uma linha do tempo comum entre todos. Era o mesmo dia, era o mesmo instante e tudo estava acontecendo lá ao mesmo momento. Só que descobrir que não era bem assim foi um tombo. Eu acho que pode ter tido alguns elementos que davam dicas de que sim, eram tempos diferentes, mas eu não peguei. Eu não tive tempo de reler ainda o livro para perceber isso. Mas se algum dia eu reler, eu venho aqui talvez contar pra vocês se realmente dá pra perceber antes ou não. E gente, eu demorei demais pra entender o plot twist porque eu precisei que o Carter falasse com todas as palavras da irmã dele. Porque se ele não tivesse falado, não tinha pegado nunca. Eu, eu ia acabar o livro sem entender muito também, não. Ele verbalizou e eu entendi só. Eu me senti meio burrinho quando tava lendo, mas acontece. É uma história muito legal, é uma loucura do início ao fim e os personagens são mega interessantes. Inclusive, quero deixar um adendo. Eu li esse livro um pouco depois de ler as outras pessoas da CJ Tudor também. E uma das minhas críticas àquele livro foi que parecia que a CJ tinha medo de desviver os personagens porque todo mundo fica vivo. E aqui nesse, quando todo mundo se foi, eu pensei, nossa mulher, mas também se segura, né? Não precisa acabar com todo mundo. Deixa um ou outro pra gente ficar feliz ali com o personagem que vai continuar a história, mas não, ela não quis salvar ninguém nessa não. Bom, e aqui são minhas considerações finais, sem spoilers, sem nada, só falando de forma geral que eu recomendo comprar sim o livro, é muito gostoso de ler, é uma leitura que me entreteu, eu engajei, porque eu levo uma coisa em consideração para a leitura. Primeiro, se ela vai me fixar mais do que rede social e se vai me fazer perder um pouquinho do meu sono para ler mais um pouco. E esse livro tem os dois. Eu devorei o livro, não tinha momento assim que eu preferia ficar em rede social a ler, tava sempre lendo e eu sempre ia dormir um pouquinho mais tarde para ler mais um capítulo. Então, nota 10 pro livro, sim. Também é um livro que tem um começo, meio e fim bem estruturado. Então, acho que vale a pena. O início é bom, o meio também e o fim ele é amarradinho com tudo. Então, eu acho impecável a questão do livro. E, e deixa um gostinho assim, eu quero reler. Quero reler pra ver o que eu deixei passar. Ao menos me deixou. Talvez te deixe também, ou talvez você não goste do livro, né? Mas aí vai de você. Acho que o único ponto que pode ser negativo do livro é o formato dele, de cada capítulo ser um personagem. Porque tu tá envolvido ali na história, aí acaba o capítulo, você vai
ser imerso em outra história, aí acaba outra história e aí só depois vai voltar para aquela história lá que você estava lendo e que tu tinha engajado. Então talvez isso incomode um pouco, não foi problema para mim, porque eu já estava meio acostumado. Os livros da C.J. Tudor são bem assim, não tem um capítulo que é uma sequência de um personagem só, geralmente muda. Então, se você já leu livros assim, ou se nunca e quer dar uma chance, eu recomendo. E é assim que eu finalizo, gente, meu vídeo. Me despeço de vocês. O vídeo deve ter ficado bem longuinho já. Já dei todas as minhas considerações do livro. Leiam ele, gente. Juro pra vocês que não vão se arrepender. E deixem aí nos comentários se você já leu o livro, o que tu acha dele. E se você não leu, depois que tu terminar, volta aqui e comenta o que tu achou. E se concorda comigo ou discorda. Um beijão pra vocês, estudem bastante e até a próxima.